Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje eu vim falar sobre ele, o Hashira mais subestimado de todo o Demon Slayer. Muita gente fazendo vídeo, subestimando o cara, falando que ele é fraco, que ele é mais fraco que o Uzui. E hoje eu tô aqui pra falar fatos, tá? Pra colocar fatos na mesa, pra falar a verdade sobre a batalha dele contra o Akaza, sobre a obra no geral, e vou provar pra vocês o que eu coloquei na thumb não é um absurdo, é apenas a realidade. Que o Jiro Rengoku é o terceiro Hashira mais forte sem marca e o quinto Hashira mais poderoso, mesmo os outros contendo a marca do caçador. E é isso que eu vou esclarecer hoje, eu vou rebater ponto a ponto do que falam sobre o Hashira das Chamas e provar para todos vocês que sim, ele é muito poderoso, mais do que vocês imaginam. Mas antes gostaria de pedir, cara, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal que ajuda muito. Deixa o seu like para compartilhar que ajuda demais. E, cara, comenta aí o que você acha, se você acha que ele é mais forte, que o Uzui é mais forte, qual a posição dele no ranking dos Hashiras. Quero saber de todos vocês, beleza? Então, sem enrolação e vamos direto pro vídeo. Primeiro, esse vídeo não é de um fanboy do Rengoku, não, muito pelo contrário, meu Hashira favorito não é ele, é o Sanemi, certo? Que, enfim, é consenso que ele é o segundo mais forte, então... Não tô falando aqui que, eu sou super fanboy do Rengoku, lógico, depois do Sanemi, o Rengoku, sim, é o meu favorito, mas nem por isso eu vou aqui falar, não, eu acho que sim. Primeiramente, vamos analisar a luta dele contra o Akaza, que é aí onde o pessoal já pega no pé e fala assim, não, poxa, porque o Akaza, ele estava brincando com o Rengoku. Será mesmo? E se a gente considerar determinadas falas que o povo usa pra falar que o Akaza estava brincando com o Rengoku e não estava brincando com o Tomioka, a gente vai ver uma certa incoerência aí. Poxa, não, contra o Tomioka sim ele lutou a sério, né? Principalmente depois do filme. Que os e aí tudo bem, eu concordo, tá? Tem que estender a batalha, tem que deixar a batalha mais dramática. E sim, o Tomioka marcado é mais forte que o Rengoku. Mas aí o pessoal já falou assim, não, o Akaza tava brincando. Será mesmo? Então vamos aos fatos. Bom, a imagem não tá na melhor resolução de todas, mas eu acredito que dê pra ler. No final do arco do trem, antes da chegada de Akaza, nós sabemos que Kyojiro Rengoku foi responsável por salvar 5 vagões e até mesmo 200 pessoas de reféns. Portanto, antes da luta contra o Akaza, Rengoku já tinha lutado contra uma lua inferior de número 1, e não só havia encarado ela de frente, mas também estava preocupado em proteger os reféns. Portanto, é de se admitir que ele não estava em 100% do seu estado físico. Ele lutou contra o Akaza, onde ele já tinha acabado de voltar de uma missão. Estava cansado e muito provavelmente ia se recuperar. Afinal, salvar 200 pessoas não é à toa. Não estou dizendo que se ele tivesse recuperado ele seria mais poderoso que o Akaza. Não é esse o caso. Mas, porém, contudo, entretanto, sim, ele estava cansado. Além disso, outro fato que vale destacar é que Akaza passa o primeiro capítulo da luta deles. Ele troca alguns golpes com Rengoku, mas antes mesmo dele trocar os golpes com Rengoku, ele já o convida para ser um Oni, falando que apenas de ver a pressão espiritual dele, sem nem precisar trocar os primeiros golpes, ele já sabia que Rengoku era extremamente poderoso, coisa que não acontece com Tomioka. Ele precisa trocar muitos golpes para apenas perguntar o nome de Tomioka, ou seja, ele precisava validar o Tomioka. Akaza, apenas de olhar para o Rengoku, já sabia que ele era extremamente poderoso. E além disso, o que o pessoal fala, não, poxa, porque ele queria transformar o Rengoku em Oni. Vocês leram a luta, não sei como. Porque o que acontece é que depois do primeiro capítulo, onde sim eles trocam alguns golpes, né, mais no anime, sim, o anime também prolongou essa luta, mas menos do que a do Tomioka e Akaza. O Akaza já fala assim, né? O Rengoku se nega a se transformar em um Oni. Então o Akaza vira e fala assim: já que você não vai se tornar um Oni, eu vou ter que te matar. Então ele utiliza a sua técnica, né? O seu Kekijutsu, que é a bússola. E ele não mostrou muito além disso, ele não tem um Kekijutsu parte 2. Sim, ele tem a técnica final dele, mas a técnica final dele derrotou até mesmo o Tomioka, marcado. Então assim,
não tem muito, tipo assim, a técnica final dele, os únicos que, na minha concepção, derrotariam seriam o Sanemi e o Gyomei. Tirando esses dois, nenhum. Então, assim, quando ele realmente utilizou a técnica final dele, nem o Tomioka aguentou. Ele não foi morto, né? Mas outro fato que vale também ser colocado ali na luta é que, inclusive, esse Kekijutsu ele utiliza no primeiro dos 3,5 capítulos de luta. Mas enfim, eu já vou fazer uma outra análise comparando com a luta do Tomioka. E aqui é bem simples, tá? Se você compara as duas lutas, Tanjiro, aqui eu vou fazer uma comparação melhor. Não das duas, das 3 lutas as quais são utilizadas para rebaixar o Rengoku. Rengoku contra a Akaza, Uzui contra Gyutaro e Tomioka contra o Akaza. Desses 3, o único que lutou sozinho foi o Rengoku. Não só lutou sozinho, mas estava precisando proteger Tanjiro Inosuke Zenitsu. Ele não só lutou sozinho, mas lutou se preocupando com os outros 3 integrantes do grupo de caçadores, o que não é uma realidade nos outros casos, uma vez que Uzui estava acompanhado de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e suas 3 esposas cheias de veneno que tinham veneno de glicínia, e a Nezuko. Então foi Uzui e mais 7 pessoas. 7 contra o Lua Superior, 6. Os únicos momentos em que o Uzui... E eu adoro o Uzui, tá? Eu amo o Uzui, tá? Pra mim, inclusive, ele é mais forte que a Mitsuri, tá? Mas enfim, eu adoro o Uzui. Só que, galera, todos os momentos que ele fica sozinho contra o Superior 6, ele leva um cacete. Nos momentos finais ele consegue parear um pouco, mas ele vai pareando, tipo, ele luta de igual para igual, só que ele vai perdendo membro. E o membro dele não se regenera. Então, assim, ele toma muito dano pra Lua Superior 6. Que não é nível superior 4, até porque ele não consumiu os humanos que a Daki estava consumindo. Inclusive, se ele tivesse consumido a Daki, né, abandonado totalmente a sua humanidade, aí sim, talvez a gente poderia falar. Aí ele seria um superior 4, por aí. Mas naquele estado, não. Ele era o superior número 6. E com 7 pessoas, o Uzui quase morreu. Só não morreu por conta da Nezuko. Então, assim, é uma disparidade muito grande. O Uzui pra Rengoku é um absurdo de diferença. Não dá pra você falar que são pareados. Não, o Rengoku é muito mais poderoso que o Uzui. Quem fala que o Uzui é mais forte que o Rengoku é louco. Não leu o mangá. É um absurdo. Isso é um absurdo, tá? Outra coisa também. Eu peguei esse painel aqui, que ele tá aqui há um tempo, mas é justamente por essa falhinha aqui, tá? Não estou exagerando quando digo que suas habilidades se igualam a de um pilar. Você fez tanto estrago mesmo seu oponente sendo a Lua Superior 3. Ou seja, o Tomioka estava lutando contra a casa junto de um Hashira. São 2 Hashiras contra um Oni superior. Rengoku estava sozinho. Prova é que a casa precisava matar o Tanjiro, que quando a Akaza chega falando pro Muzan que ele derrotou um pilar, o Muzan fica revoltadíssimo. Ele fala: "Não deveria ser complicado. Eu mandei você lá pra isso mesmo. E você tá me dizendo que você matou um pilar com orgulho e o pilar ainda salvou 200 pessoas e os 3 caras e o carinha de brinco que eu mandei você matar e ele quase mata o Akaza por conta disso." Porque foi complicado pro Akaza sim. O Akaza não conseguiu matar o Tanjiro. Ah, mas ele tava brincando. Pô, o Akaza é burro. Ele não ia esperar essa reação do Muzan. Outra coisa. Prosseguimos com a batalha. O Rengoku, com um ferimento torácico gigantesco. Com certeza teve comprometimento de aorta. E aqui eu não vou levar pro lado da medicina, por mais que eu adoro. Quem assiste meus vídeos aqui sabe, né? Eu faço medicina. Eu adoraria falar sobre um possível edema, né, o sangramento de aorta principalmente, né, a aorta abdominal, as suas ramificações, mas eu não vou ficar fazendo isso. O importante de vocês entenderem de forma leiga é, esse é um ferimento extremamente mortal. Mesmo que você tivesse com alguma coisa counterando esse sangue, é muito absurdo. E mesmo assim, Rengoku segurou o Akaza quase que até o amanhecer e o Akaza fugiu, e inclusive o próprio Tanjiro fala: "Você é o perdedor. O Rengoku venceu, você fugiu." E é verdade. E é verdade, o Akaza fugiu.
ele ia morrer. Ele ia morrer pro sol. E aí, o que você vai falar? Que ele tava brincando? Então por que ele não ficou lá? Por que ele não terminou de matar o Rengoku? E o Rengoku ainda passa mais um capítulo inteiro falando com o Tanjiro, tá? Mesmo depois de ter sido ferido mortalmente pela casa. Então a luta ela dura 3 capítulos e meio e mais um capítulo do Rengoku conversando com o Tanjiro, tá? E aí vamos pra luta do Tomioka, que é a grande comparação, certo? Peguem lá, vocês que têm um mangá físico, eu tenho um mangá físico inteiro. Volume 17, capítulo 148, tá? Aqui foi no Piratinha que eu peguei mais pra facilitar o vídeo, mas eu tenho o volume inteiro completo, que eu tenho a obra inteira completa, tá? E pra todos que estão falando aí, eu tenho figure de todo mundo, então não é fanboy, novamente, eu tenho figure do Zui, do Tomioka, do Rengoku, eu tenho de todo mundo, do Obanai, do Sanemi, da Shinobu, eu tenho todo mundo, certo? Enfim, neste capítulo é o capítulo em que Tomioka sem marca enfrenta o Akaza. E não é como no anime, tá? O anime ele expandiu muita coisa. Sabe por quê? Sabe quanto tempo o Tomioka durou em uma luta franca contra o Akaza num X1? O pessoal que fala, ai, o Rengoku durou só 2 capítulos. Primeiro que tá errado, são 3 capítulos e meio, tá? Se você não contou, os caras contam errado e solta aí. O Tomioka dura incríveis meio capítulo. Até que ele é jogado pra longe no Castelo do Infinito. Ah, mas ele não morreu, Lucas. O Tomioka não morreu, ele volta, inclusive, depois com a marca. Tudo bem, eu sei, ele poderia durar mais de meio capítulo. Mas que eu tô falando que mesmo com a ajuda do Tanjiro, o cara já foi jogado pra PQP, pra não colocar palavrão aqui, o vídeo ter o alcance cortado, em meio capítulo. Não, pô. Mas o Akaza tava lutando a sério. Poxa, o Akaza ele tava, nossa, muito sério contra o Tomioka. Eu acho que tava assim, tá? Eu acho que tava assim. E aqui eu não acho que, tipo, o Akaza deixou de lutar sério. Não vou falar que ele não lutou sério contra o Tomioka. É o jeito do Akaza. O pessoal, eles não entendem o jeito do personagem de lutar sério, né? Mas tem duas falas aqui que o pessoal que gosta de falar, não, porque o Akaza queria transformar o Rengoku em um Oni. Não, porque o Akaza não lutou a sério. Vamos ver o que aconteceu na luta do Tomioka marcado, tá? E novamente, eu acho que o Tomioka marcado é sim mais forte que o Rengoku. Mas mesmo assim, pessoal, vamos aos fatos. Depois que Tomioka utiliza o último estilo de água, se eu não me engano é a 10ª forma, tá? Isso aqui eu não lembro ao certo, mas eu peguei nessa captura de tela. A Akaza vira e fala, parece que você já usou todos os seus estilos de água. Agora já chega, Gil, vou acabar com isso. Tô surpreso por você ter durado tanto. Ou seja, ele só queria ver todos os estilos de água do Tomioka. Assim que o Tomioka já mostrou tudo, ele falou, não, já perdi o interesse em você. Inclusive, depois dessa cena aqui, eu não cheguei a tirar captura de tela, porque tem muitas outras aqui, mas ele simplesmente vai lá, o Tomioka tenta atacar a casa quebra a espada do Tomioka e dá um buraco no peito do Tomioka bem semelhante ao Rengoku até que o Tanjiro interfere. Mas assim, é o que eu tô falando. Isso daqui poderia ser muito bem interpretado, ele tava brincando, ele queria ver. Então, assim, não, ele não lutou 100%. O povo falando, tipo, ai, porque a autora disse que o Rengoku, o Akaza lutou contra o Rengoku com 30%. E o Tomioka foi, sei lá, 70, 80. Eles tinham uns dados do meio do rabo. É incrível, cara. Como essa comunidade é burra. Eu acho que essa é a comunidade mais burra. Nem burra. Tipo assim, os caras, eles inventam. Eles não leram o mangá. Eles claramente não leram o mangá. Eles só assistiram o anime e nem assistiram direito, né? Foi aquela assistida meio olhando o celular ali, né? Jogando o Brawl Stars. Vamos aos fatos. Outra coisa. Olha, aqui. Poxa, parece que o Akaza também convidou o Tomioka a se tornar um Oni. Não morra como Rengoku, se torne um Oni, Tomioka, né? Então, assim, ambos foram convidados a ser um Oni. E nem por isso ambos não tiveram uma luta a sério com o Akaza. O Akaza lutou a sério contra os dois. Inclusive, se você vê puramente aqui, o Akaza, dentre os dois assim, óbvio, realmente, eu acredito que pelo tempo e tudo mais, o Tomioka com marca tenha durado mais que o Rengoku. Mas mesmo assim, o Rengoku pressionou mais o Akaza, tá? Porque o Tomioka não cortou a cabeça do Akaza nem chegou perto. O Rengoku ia matar o Akaza.
O Rengoku, se estivesse na sua plenitude física, prendido o Akaza ali, ele... Ou despertado a marca ali, o Akaza teria morrido pro sol. Com certeza. Com certeza. Tá? O Akaza seria finalizado pelo sol. E aí não tem o que falar, não, pô. Mas ele regenerou a cabeça. Tá, qualquer Oni morre pelo sol. O sol é a fraqueza total. Ah, mas era vantagem do campo de batalha. Tudo bem, mas ele pressionou mais o Akaza. Não tô dizendo que ele é mais forte que o Tomioka no mercado, mas ele pressionou mais o Akaza. E agora, para finalizar o vídeo, que eu acho que já tá ficando meio longo, eu só vou pegar algumas declarações no próprio mangá que só demonstram cada vez mais o que eu tô dizendo aqui pra vocês, tá? Primeira declaração é uma menção honrosa, tá? Essa cena ela não existe no mangá, pelo menos eu não me lembro dela. Mas eu me lembro sim de alguma menção ao Rengoku pelo Zui. Mas tem essa cena do anime, onde o Zui pensa sobre Rengoku. Pô, você era melhor que eu, tá ligado? O que você faria nessa situação? E você vai me desculpar. Você nunca pensa o que uma pessoa mais fraca que você, em uma situação de um combate, em uma situação de vida ou morte, em uma situação de risco, faria. Você não pensa isso. Você nunca pensa numa pessoa mais fraca. E assim, é uma cena filler? É. É uma cena filler. Não tá presente no mangá. No entanto, Demon Slayer é um anime majoritariamente canônico. E eu acredito que tudo colocado ali é canônico. Exceto algumas cenas que quebram a lógica. Por exemplo, aquele Tokito sem marca contra o Sanemi Yobanai. Aquilo lá quebra a lógica do anime, do mangá, enfim, tá? Até porque eu não vou dar em detalhes, tá? Porque que um Hashira marcado pode ser mais fraco que um Hashira sem marca, porque eu já fiz isso no meu vídeo de ranking de caçadores, mas resumindo, Sanemi sem marca mais forte que Tokito marcado. Confirmado, tá? Isso aí é confirmado no mangá. Mas enfim, menção honrosa dessa cena, onde o Zui se coloca como inferior ao Rengoku. Tá, o Zui tava envenenado, mas o Zui tinha uma certa resistência a veneno, tá? Não completa, o povo é louco, eles falam tipo, ah não, pô, o Zui era 100% resistente a veneno, aí tá lá o Zui, pô, vou morrer. Não, mas realmente, eles tinham um pouco mais de resistência a veneno. Ah, pô, mas o Rengoku morreria pro Gyutaro. Pelo veneno. Ah, até poderia, mas ele matava o Gyutaro primeiro. Então o vencedor seria ele do mesmo jeito. E ele poderia sim desacelerar o veneno através da respiração. Fisicamente, numa queda de braço, o Zui é mais forte do que ele. Né? E em uma corrida ele é mais rápido que o Rengoku, só que né, é um ranking muito básico para a gente comparar, uma vez que não considera respiração, técnicas de espada, inteligência em combate, entre muitos outros atributos. Agilidade, talvez a do Uzui fosse maior, mas de repente a flexibilidade do Rengoku poderia ser maior, principalmente no uso da espada, principalmente com a respiração, né? A respiração das chamas é mais forte que a do som, é uma das originais, inclusive, então já tem derivação direta da respiração do sol. E a principal citação que aqui, cara, essa citação não tem o que falar, já tentaram interpretar de outro jeito, mas não tem outra interpretação, tá? Tanjiro sobre Rengoku. Essa cena está no mangá, tá em inglês aqui, eu vou traduzir, mas essa cena ela tá no mangá